Olá, queridos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Fernando Aquino e você está comigo aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia, neste momento tão abençoado que nós temos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. E hoje estaremos trabalhando nesse vídeo mais uma vez com a lição, ou as lições da revista LPD, Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel. E hoje a lição aí vai ser a de número 10, cujo título é Culto espiritual e as virtudes por excelência. Veremos que o nosso texto bíblico básico está em Romanos 12, verso 1 ao 8. Já o nosso texto áureo, Romanos 12, verso 21, que diz: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A nossa palavra introdutória aí que nos irá dizer: nos primeiros 11 capítulos da carta aos Romanos, o apóstolo trata de grandes temas teológicos. Nos 5 últimos capítulos, ele trata das implicações práticas da justificação pela fé, ou seja, como os ensinos aplicam-se à vida diária. Nota-se no capítulo 12, versos 1 e 2, uma instrução muito clara a respeito do culto que agrada a Deus. Esse tipo de culto é marcado pela presença do Espírito Santo e pela prioridade total à pregação da palavra de Deus. Além dessas particularidades, este capítulo discorre sobre o uso devido dos dons espirituais, ministeriais e de serviço, e sobre as virtudes recomendadas ao cristão em seu viver diário. Glória a Deus e aleluia. Então, gente, nós estamos começando aí mais uma lição, né? E essa lição está, assim como as demais, para lá de abençoada. E é interessante que essa lição ela vai trabalhar, a princípio, ela vai abordar o capítulo de número 12 da carta de Paulo aos Romanos. Tá? É interessante notarmos algumas questões relacionadas a esse capítulo, a fim de que possamos ter um melhor aproveitamento aqui da nossa lição. Então, para começar, a gente percebe que os primeiros 11 capítulos, né, eles trazem para nós um grande tratado teológico, embora, é claro, entendamos que Paulo, a princípio, né, ele vem discorrendo sobre alguns temas para lá de importantes, dos quais o que Paulo queria inicialmente mostrar nessa carta é o fato de que toda a raça humana estava caída, né, estava presa nos grilhões do pecado, e como é, ou de que maneira Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, logo também a ação do Espírito Santo, a Trindade Santa ali, trabalhou a fim de resgatar o homem por intermédio do sacrifício vicário de Cristo Jesus, né? O entendimento, logo a aceitação desse sacrifício nos traz a gloriosa salvação. Entregarmos a Cristo nos traz a salvação. E é interessante que Paulo, então, discorre determinados, né, muitos assuntos, né, eu diria aí, de grande relevância para nós, no que tange aí compreender esse processo, né, da chamada aí, soteriologia ou salvação. E é interessante que todas essas questões, embora, como eu acabaram de dizer aqui, questões muito importantes no cunho teológico, mas é bom entendermos uma coisa, Paulo ele tinha um costume para lá de abençoado, eu diria. Paulo nem sempre ficava só nessa questão teórica, logo teológica, se é que eu posso dizer assim. Mas Paulo, via de regra, ele tinha o costume de, em suas cartas, também, às vezes, finalizar as cartas ou determinada parte dessas cartas, trazer também as chamadas aplicações práticas. Paulo não era do tipo que ficava só na teoria, Paulo não era do tipo que ficava só nas questões teológicas, no que tange só falar sobre elas, explicá-las, mas Paulo, via de regra, tinha o costume de levar seus leitores, conduzir seus leitores e levá-los à aplicação prática de tudo aquilo que eles estavam lendo ali de Paulo, quanto ao fato de ele ter escrito. Então é interessante que mais uma vez está acontecendo. Então a gente tem muitos tratados teológicos, do capítulo 1 ao 11, mas passamos a entender que o desejo de Paulo é que os seus leitores, a saber, os irmãos lá da igreja em Roma, pudessem praticar, pudessem pôr em prática tudo que estava sendo por eles lido. Tá? Então diz aqui ainda na introdução, nota-se que o capítulo 12, no verso 1 2, dá uma instrução muito clara. O que eu vou fazer aqui? Estamos fazendo uma espécie de aula para auxiliar você, professor, você, aluno aí. Então eu vou voltar aqui dentro do chamado texto bíblico básico e ler alguns versículos e com vocês aí entender, pelo menos inicialmente, o que Paulo queria dizer. Para começar, Paulo começa lá, né, no capítulo 12, verso 1, dizendo: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, para começar, Paulo, após ter falado e trazido algumas questões, como a gente já disse aqui, teológicas, talvez para alguns, né, claro que não, mas alguns possam pensar que eram só questões teóricas, tá? Paulo agora começa a trazer uma questão prática. E dentro dessa prática, Paulo está rogando, Paulo está chamando, conclamando os irmãos a uma vida prática de adoração a Deus. E dentro dessa vida prática, Paulo, ele requer que os irmãos entendam o fato de que eles precisavam sacrificar-se. Em que sentido? Então, a gente precisa entender que Paulo tem, inicialmente, lá na visão, ao escrever isso aqui, um pouco do sacrifício da antiga aliança, na qual nós vemos que animais eram sacrificados, e para que você possa aplicar melhor isso aí, professor, leia lá Levíticos capítulo 1, né, dos versos pelo menos 1 ao 17, vai trazer um bom entendimento quanto a isso. A gente vê o sacrifício ali, nos quais nós tínhamos o holocausto, que é da palavra hebraica olá, onde olá aponta e apresenta-nos, né, um sacrifício que era, ou seja, queimado. Então essa visão de olá não está ligado só a matar ou a sacrificar, mas principalmente ao fato de que esse sacrifício era queimado por completo e subia, né, aquela fumaça, aquele sacrifício subindo a Deus. Então, olá, aquele que sobe. E é interessante que a gente partiria a partir daí, então, para um outro sacrifício, que era também, ou pelo menos uma outra oferta, melhor dizendo, que era conhecido como oferta pacífica. Depois nós tínhamos aí, né, oferta pacífica, oferta de manjares, oferta pela culpa, oferta pelo pecado, 5 ali nós costumamos falar. Mas dentro de toda essa sequência existem os sacrifícios. Então o que Paulo está tensionando a princípio é fazer os irmãos compreenderem, logo relembrarem o sacrifício da antiga aliança. Mas há um diferencial em todo esse sacrifício. Qual é? E na antiga aliança, animais eram sacrificados a fim de tomar o lugar, se é que assim podemos dizer, aplacar a ira de Deus, ok? Mas dessa feita, Paulo está convidando os irmãos a serem eles mesmos, eles próprios. Tá? Então esse convite é um convite que se estende a nós, de que nós nos sacrifiquemos. Mas que sentido? Que a gente tire nossa vida? Não, que nós nos entregamos como um sacrifício vivo. Então não nos esqueçamos que aqui existe o termo vivo, sacrifício vivo, isso que é interessante. Tá? Então nós devemos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, ou seja, e ainda que Paulo use o termo corpo, Paulo não está só referindo-se à carne aqui, isso que é interessante. Porque acho que o diferencial maior do sacrifício da antiga aliança estava ligado a isso. Em que sentido? No sentido de que quando um animal, vamos pegar, por exemplo, um cordeiro, para ser mais práticos aqui, tá? Mas quando um cordeiro era morto, logo entregue como sacrifício. O corpo desse animal era entregue, ou seja, o animal era morto, posto no altar, queimado por completo, logo está ali o sacrifício. Só que pensamos uma coisa, esse animal não tinha noção, por ser um animal irracional, não tinha entendimento, não sabia o que estava acontecendo ali. Okay? Estava sendo morto, porém não tinha essa consciência quanto a isso. Então, o corpo do animal era entregue como sacrifício. Mas nesse culto que nós prestamos a Deus, não é só o nosso corpo, logo, nossa carne, mas também a nossa mente, o nosso entendimento. Isso que é interessante. Então, nosso espírito, alma e corpo, repito, espírito, alma e corpo, sendo entregues a Deus como um sacrifício vivo. É isso que Paulo tensiona, é isso que Paulo quer passar-nos. Essa é a visão que ele está. E esse sacrifício deve ser santo, ou seja, nos sacrificarmos a Deus em santidade, ou seja, nos afastando de uma vida pecaminosa e errônea. Esse sacrifício deve ser agradável a Deus, ou seja, nós devemos fazer a ponto de agradar a Deus, glorificar a Deus com nossas vidas, sacrificar-nos a fim de agradar ao Senhor. Tá? Isso é maravilhoso. Que Paulo diz que é o vosso culto racional. Então, isso é cultuar. Lembrando da liturgia e culto da antiga aliança, Paulo faz uma alusão agora, uma menção a um novo culto, um culto onde nós nos entregamos, tá? Nós entregamos então toda a nossa razão, e Paulo fala culto racional. Isso que é interessante. Por quê? Porque duas coisas estão indo para esse culto, o que não ia para o culto anterior, para o sacrifício anterior, ia o corpo do animal, sem que o animal pudesse entender o que estava acontecendo ali. Tá? E acabava sendo uma coisa meio mecânica, uma coisa da qual não se buscava tanto entendimento, era mais um simbolismo do que um culto especificamente falando, né, em alguns pontos. Tá?
E aqui não. Esse culto que Paulo está falando, logo apresentando, é um culto onde nosso espírito, alma e corpo, já disse isso, só reiterando, é entregue, é oferecido a Deus, nós entregamos a Deus, e esse passa a ser o nosso culto. E esse culto é racional. E a palavra racional vem da palavra lógicos, né, do grego lógicos, que quer dizer, apontando para a ideia de que nós, ao fazermos isso, tenhamos pleno entendimento do que estamos fazendo, tá? Então, o que vem a ser um culto racional? É aquele culto em que quem está se entregando, quem está se sacrificando, logo quem está se doando, se dando, doando não, se dando, se entregando, melhor dizendo, espírito, alma e corpo, tem noção do que está fazendo, sabe por que está fazendo, não tem dúvidas quanto àquilo que está sendo feito. Aqui é que a palavra lógicos, tá? Racional para nós aqui no português, ela entra no sentido de que eu não faço algo porque outros estão fazendo, de que eu não faço algo porque sou compelido, logo impelido por alguma liderança ou outra a fazê-lo, mas um culto onde eu, ao fazê-lo, tenho plena convicção, tenho plena noção, sei, estou ciente do sacrifício de Cristo, do que ele representa para mim, do que ele mudou, da alteração, logo da bênção que ele me trouxe. Então eu cultuo a Deus com todo o meu entendimento, sem que haja dúvida ou nenhum tipo de emocionalismo envolto a isso, tá? Então, esse é o processo que Paulo quer trabalhar, e essa é uma visão importante a fim de que nós entendamos, tá? Aí ele vai para o verso 2 dizendo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que, ou seja, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós assim o fazemos, quando nós procedemos dessa maneira, quando nós entendemos aquilo que deve ser por nós feito, tá? Nós passamos a não nos conformar com o mundo. E a expressão mundo aqui é interessante porque fala de todo o sistema que é contrário a Deus. Tudo que neste mundo fora criado é desenvolvido, é trabalhado a fim de ir contra a vontade de Deus. Então nós não podemos conformar com isso. Mas nós devemos nos transformar. E o que é nos transformar? Essa transformação, ela parte inicialmente de nós. Nós é quem temos o poder de autotransformação? Não. Deus é quem nos transforma. Então, cabe a nós deixar-nos todos os dias sermos transformados pelo santo e glorioso Espírito de Deus, a fim de que nós possamos experimentar, sim, qual seja boa, porque é boa, agradável, porque embora pareça ruim a alguns, embora fazer a vontade de Deus pareça ruim àqueles que querem andar no pecado, mas aqueles que se entregam a Deus entendem que a vontade de Deus ela é boa, tá? Isso que é maravilhoso, ela é agradável e, é claro, ela é perfeita. Deus sabe, sim, logo todas as coisas. E é isso que Paulo começa falando aqui, é isso que eu diria a nível de palavra introdutória para você, professor, logo para você também, aluno, para que você possa aplicar a sua lição. Então, a fim de ganhar tempo, né, não estender demais o vídeo, partirei a princípio para os tópicos aí da lição, ok? Vamos lá, então. Então, nós temos aqui o primeiro tópico, cujo título é o exercício legítimo dos dons. Aqui a gente precisa entender uma coisa. Paulo, é claro, vai trazer à tona, ou seja, ele vai trazer também nessa carta um tema importante que são os dons, o uso dos dons dentro da comunidade cristã, dentro da igreja de Cristo. A gente vai falar um pouquinho sobre essas questões aí, tá? E diz aqui a revista, né? Segue algumas peculiaridades sobre os dons. Deixa eu já passar então para o primeiro subtópico a fim de explicar. Então, o que está vendo aqui, professor, aí, ó, o exercício legítimo, tá? A legitimidade do exercício dos dons. Então, a gente vai trabalhar de maneira boa. Então, aqui a gente vai falar sobre questões que dificultam o uso, não. A gente vai falar sobre como exercitar bem, como entender, como aplicar melhor os dons dentro da nossa igreja. Esse é o ponto. Vamos lá. Então, depois disso, partamos. Então, aqui nós temos, eu coloquei aqui, para ser mais objetivo um pouco, né, até para auxiliar você aí, eu coloquei uma espécie de lista, na qual você vai ver aí algumas classificações ou a classificação dos dons. Temos aí, baseados em Romanos 12, né, dom de serviço, onde nós temos o ministério, exortação, contribuição, presidir e logo a misericórdia. 1 Coríntios 12, que é uma outra lista, nós temos aí os dos chamados dons espirituais. Então, dom de serviço são os dons, no quesito, todos eles são de serviço. Por exemplo, a gente vai atuar, trabalhar com essa questão, mas há uma divisão
prática, a fim de que você possa entender como é que eles atuam aí dentro da igreja. Então nós temos dons espirituais, né, na qual você tem a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação também. Por fim, os dons ministeriais, que Efésios 4:11 dando aquela lista aí, onde nós temos o dom de apostolado, logo apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, por fim, doutores. Aqui, só uma lista para que você, de repente, tire um momento, caso você julgue necessário, professor, caso o tempo lhe seja favorável, aí, para que você venha discorrer um pouco sobre eles. Eu lhe aconselharia, e vou ser muito franco quanto a isso, não se estender muito nesse tema, a fim de que você acabe não conseguindo concluir a lição, né? Para que você aí... É só para ser breve quanto ao que vai ser dito. É o que eu vou fazer, inclusive, agora. Vou partir para um outro tema aqui, outra visão. Depois disso, vamos lá. Nós temos aí, né, não foram dados para exaltação pessoal. Deixe-me ler e nós já iremos explicar aí. Então, nós temos aqui, a palavra grega carismata é a mesma empregada na carta aos Coríntios, na qual Paulo faz referência aos dons espirituais e sugere a graça de Deus como origem de seus dons. Então, nós precisamos começar aqui entendendo que os dons espirituais não foram dados para que nenhum de nós se exalte. Tá? Então, Deus jamais tensionou, em momento algum, é lógico, dar os dons espirituais, distribuir, derramar sobre sua igreja os dons, a fim de que alguém possa ali, com os dons, quer sejam ministeriais, né, espirituais e de serviço, alguém possa se exaltar com isso, para que alguém venha se vangloriar, para que alguém venha se jactar. Não. Na verdade, os dons, tanto é que a gente vê aí a palavra aqui, e a lição traz isso, a palavra carisma, tá? Dando a ideia de que é algo imerecido, é um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus dada por nós. Nenhum de nós merecia ou irá merecer jamais receber esses dons. Mas a questão é que eles estão aqui a fim de nos mostrar o fato de que não houve, em momento algum, o desejo de Deus em exaltar alguém ou que alguém se exaltasse com os dons. Mas o nome do Senhor é quem deve ser glorificado. Então, os dons são dados para que a igreja cresça, vença, caminhe junta, tá? E não há nada quanto à exaltação. Continuando aqui a sequência, é interessante porque há outro ponto aqui dentro da lição também a se tratar. Deixe-me ler aqui para ser mais exato. Então, vamos lá aqui. Ainda falando sobre esse subtópico. Os dons não estão relacionados com o status de quem os recebe. Outro detalhe importante. Então, nós temos aqui, tá? Os dons não estão relacionados, ou seja, com status. Que sentido? Então, não é a vida no que tange a situação da pessoa é que vai dizer se ela deve ou não receber os dons. Isso que é interessante. Tá? Ou seja, os dons são para os ricos e não para os pobres. Os dons são para os negros e não para os brancos. Os dons, não importa a situação no que tange vida financeira ou não, o status em que a pessoa desempenha, a posição que a pessoa desempenha aí na sociedade ou até mesmo na igreja, vai falar sobre isso aqui agora, hierarquia, mas o ponto é que os dons não estão relacionados com o status da pessoa. Isso que é interessante, tá? Então, os dons são distribuídos conforme a vontade de Deus e de acordo com a necessidade lá, a demanda lá naquele momento em que a igreja está carecendo, logo precisando. Então, Deus, sendo sabedor, logo conhecedor de todas as coisas, derrama sobre sua igreja esse Espírito glorioso, santo, maravilhoso. Os dons são entregues para que a obra seja feita de maneira correta. Outra coisa também em relação aos dons. Não são distribuídos com base em qualquer sistema de hierarquia eclesiástico ou em razão de prestígio humano. Outra coisa que é interessantíssima, gente. Tá? Há quem pense, eu não sei porquê, mas há pessoas que são levadas a pensar que os dons estão atrelados a cargos e posições hierárquicas. Ou seja, ministros recebem e membros não. Obreiros recebem. E pessoas que estão ali assentados na igreja, no que tange lá, membros congregados, pessoas não recebem os dons. Isso é uma inverdade, né? Então, nós, mais uma vez, percebemos que os dons não estão atrelados à hierarquia, à posição, ao status da pessoa. Tá? Isso é interessante. E vale ressaltar o fato de que existem ministérios aí
em que só consagram pessoas após a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Eu conheço alguns ministérios que dizem, não, uma pessoa não pode ser pastor se ela não for batizada com o Espírito Santo, ou a pessoa não pode ser evangelista, logo presbítero, sem primeiro haja o batismo. Então, há ministérios que exigem inicialmente o batismo para só a partir de então consagrar, ungir, separar as pessoas ao santo ministério, ao ofício. Tá? Mas o ponto nosso da lição aqui é entender que isso não há uma relação quanto a isso, ao fato de que, partindo de Deus, então aqui, para ser mais exato, para que eu não seja evasivo, é entender que a visão de Deus não é a nossa quanto aos dons espirituais. A visão de Deus é que ele não derrama lá o Espírito Santo, não ali preenche com os dons, não dá essa dádiva baseado em cargos, tá? Sistema de hierarquia, só os cabeças, só os líderes é quem o recebem. Continuando aqui, nós temos outro ponto também interessante. Também não constitui produto da experiência pessoal. Outra coisa, tá? Quanto mais eu me torno de maneira intelectual, eu posso falar um conhecedor, um exímio biblicista, um exímio hermeneuta, um exímio exegeta, ou seja, eu leio, estudo, eu adquiri maturidade no quesito conhecimento espiritual, logo eu sou um doutor na área bíblica, então eu mereço, chegou a hora já de eu ser batizado com o Espírito Santo, eu receber os dons espirituais, ou seja, qualquer dom, porque eu me gabaritei para tal. Isso não acontece também, isso que é interessante, tá? Então está ligado à experiência que eu tenha, eu venha ter minhas experiências humanas, não. Tudo isso parte de Deus, é uma vontade de Deus, é um desejo de Deus, logo Deus faz como quer e quando quer. E por fim, nem são concedidos como forma de recompensa. Outra coisa também. Eu acho que já está na hora, alguns pensam, né? Claro, deixa eu explicar. Eu acho que já está na hora de o Espírito Santo entender que eu preciso ser batizado. Eu já estou merecendo, eu já fiz muita coisa, já tenho feito muita coisa, eu já exerço uma grande influência no reino, já sou uma pessoa para lá de importante no reino de Deus, então já está passando a hora do Espírito Santo derramar os dons sobre mim. Isso também não acontece. Não é recompensa, não há meritocracia humana quando o assunto é ali a questão ligada aos dons, a entrega dos dons por parte do Espírito Santo. Então, são coisas que a gente precisa entender. Para esse primeiro subtópico, professor, falei de maneira bem resumida, você pode, deve, é claro, e vai fazer isso aí, que é aplicar melhor ali ao entendimento de seus alunos, a fim de que os mesmos possam compreender melhor essa questão. Acho que depois disso, a gente já pode passar ali para o subtópico 1.2. Vamos nessa? Vamos lá, entender mais um processo aí. Então, nós temos aqui 1.2, que nos diz: permitem diversificação de serviços e ministérios específicos. Além dos dons referentes aos serviços executados pelo cristão, Paulo ensinou a respeito da diversidade de dons de ministério. A gente tem a base lá em Efésios 4:11. E da realização de cada um dos dons espirituais. Os dons manifestam-se a todos os que foram justificados pela fé, sem exclusivismos ou acepção, visando ao proveito de cada um a edificação da igreja. O proveito de cada um e a edificação da igreja, melhor dizendo. Então, nós vamos entender um processo bem interessante aqui. Qual processo é esse interessante a ser compreendido, logo a ser entendido? O fato de que o dom, ele nos trabalha essa questão de diversificação. Ou seja, graças ao agir glorioso do Espírito Santo de Deus e os dons entregues, quer sejam eles ministeriais, quer sejam de serviço ou espirituais, nós podemos ter dentro da igreja uma obra diversificada. Isso nos auxilia quanto ao trabalho da igreja. Isso que é interessante. Tá? Lembrando, é claro, que esses dons só se manifestam aos justificados pela fé. Em que sentido? Aos que se entregaram a Cristo, então só podem receber esses dons, só podem atuar junto à obra de Deus, à igreja, saber com esses dons, aqueles que, é claro, foram justificados, ou seja, entregaram-se a Cristo. E esses dons, como nós acabamos de dizer aqui, eles permitem que haja um trabalho diversificado. E, é claro, ministérios específicos, assim, a fim de que em diversas áreas possam haver atuação. Isso que é maravilhoso. Então, não é um trabalho que está estagnado, não é uma operação estagnada, não é uma operação engessada, não é uma operação na qual há
uma espécie de problema onde muitos podem estar ali se perder. Não. O interessante aqui, e para você, professor, aplicar bem aí, é explicar aos alunos que, olha que coisa maravilhosa, que os dons, né, o exercício legítimo, onde há, lembrando que nós estamos falando de legitimidade dos dons, onde é legítimo, né? Eu estou falando onde pessoas imitam dons, fazem toda uma bagunça, toda uma baderna, não. Onde os dons são exercidos de maneira legítima, o que acontece aí? Os dons nos mostram e nos garantem, né, a diversificação. Isso é interessante, tá? Então, muitos serviços podem ser realizados. Esse é o ponto. Diversificação de serviços. É isso que você tem que trabalhar aí, professor, para ser mais exato. E a explicar aos seus alunos que muitos serviços podem ser simultaneamente desempenhados. Por quê? Porque os dons são divididos dessa maneira, a ponto de que haja essa diversidade. Tá? E muitos ministérios também específicos. Então, a gente tem pessoas atuando em diversas áreas da igreja juntas. Isso é maravilhoso. Tá? Então, pessoas na área de ensino, Paulo fala se é ensino, se haja dedicação no ensino. Então, a gente tem ministérios, ensino, ajuda, tem todo esse processo, coisas diferentes ocorrendo simultaneamente e em conjunto, a fim e a ponto de juntas cooperarem com o reino de Deus. Esse é o ponto que você tem que trabalhar melhor aí, professor, e explicar aos seus alunos 1.2, tá? Essa diversificação. São muitos, tá? Muitos serviços, muitos ministérios que podem ser atuados de maneira conjunta, um completando o outro, tá? E você pode fechar com isso aí. Um completando o outro, tá? E tanto é que Paulo usou até mesmo a questão, a metáfora do corpo. Ela falou sobre o corpo, falando sobre os membros do corpo, que são todos eles no corpo, juntos, unidos, cada um tem a sua função, e dentro dessa função, um coopera com o outro. Um precisa do outro para atuar, e atuando também coopera com o outro, ajuda o outro. Esse é o ponto a ser aplicado aí nesse subtópico. Continuando aqui, nós temos um terceiro subtópico, 1.3 aí. Vamos lá, ver isso. Então, nós temos pertencem ao Espírito Santo e são distribuídos entre os salvos. Né? A gente falou, pincelou algo, vamos ser mais claro aqui. Os dons são capacidades dadas soberanamente pelo Espírito Santo aos membros do corpo de Cristo, visando o ministério das pessoas da igreja. Aí nós temos aqui, profecia, segundo a proporção da fé, verso 6. Ministério, né, que haja dedicação. Né, ensino, que haja esmero, verso 7. O que exorta, faça-o com dedicação, verso 8, parte A. O que contribui, faça-o com liberalidade, verso 8, parte B. O que preside, faça-o com diligência. Quem exerce misericórdia, faça-o com alegria. Então nós vamos ver aqui, mais uma vez, o fato de que os dons pertencem sim aos salvos, são dados, são entregues, tá, aos salvos pelo Espírito, a fim de que haja sintonia na forma de trabalhar, haja harmonia, haja pleno entendimento. E esses dons são o quê? O que são os dons? São capacidades, capacitações. Tá? Isso que é interessante. É o Espírito Santo nos capacitando, um que a mais para a obra. Assim que aceitamos a Cristo, logo temos o Espírito Santo. Então, não significa dizer que quem receba o dom não tinha anteriormente o Espírito Santo. O Espírito Santo só passa a agir, atuar, a estar na vida de alguém quando ela é batizada e recebe os dons. Não é isso. Entregamos a vida a Cristo, logo os dons, ou melhor dizendo, logo o Espírito Santo está atuando em nós. Mas, à medida que o Espírito Santo nos outorga esses dons, nós passamos a entender o fato de que há um auxílio, há uma melhora, uma ajuda quanto ao trabalho, quanto ao ministério, quanto a o que fazer e como fazer na casa de Deus. Tá? Então, para começar, isso aqui é interessante, que possa ser que alguém tenha essa dúvida, possa ser alguém o dono dessa dúvida, no fato de que os dons pertencem a todos, são distribuídos a todos, qualquer pessoa pode receber os dons? Não, só os salvos, só aqueles que, né, são salvos e aceitaram a Jesus como Salvador, se entregaram a Cristo. Então, eles pertencem ao Espírito, é o Espírito quem o dá. Então, o que quer dizer isso aqui, professor, para você aplicar? Pertence ao Espírito. É o Espírito, a pessoa bendita e gloriosa. O Espírito Santo é quem os entrega, os dá, os concede. Pertence ao Espírito porque é o Espírito quem os concede. Dentro daquela sequência ali, do trabalhar, do agir, da Trindade Santa, né? O Espírito Santo é quem tem essa função, tá? De distribuir, tá? Ali, conceder os dons.
e ele só distribui, logo concede os dons aos salvos. Essa é a explicação que deve ser dada aí aos alunos. Continuando então, nós partimos aqui para aquele que é o nosso segundo tópico, onde nós veremos alguns pontos também para lá de importantes e interessantes. Então, o segundo tópico traz aí as virtudes do salvo em seu relacionamento com o próximo. Gente, outra coisa que Paulo quer trabalhar aqui, entendamos, observando aqui, a gente volta para dar uma olhada, né, dentro aqui da lição, a gente passa a perceber isso aqui. Tá? Como é que a gente faz para poder entender o que o salvo deve fazer em relação ao próximo? É o que a gente vai estar vendo aqui a partir daqui. Vamos lá? E nós temos aí o nosso questão do tópico aí, o segundo subtópico aí. Ou melhor dizendo, o primeiro subtópico. O maior ou a maior de todas as virtudes. Deixa eu ser mais específico e exato. Então, aqui, maior de todas as virtudes. Paulo conclui esse capítulo com a admoestação de que o amor deve ser a base de toda a conduta e de todos os relacionamentos cristãos. Temos aí Romanos 12, do 3 ao 21. Nesse texto, o apóstolo diz que o amor deve ser sem dissimulação ou hipocrisia, cordial e promotor de honra mútua. A palavra grega utilizada pelo apóstolo no verso 9 é ágape, e esta palavra representa o tipo mais elevado de amor. No verso 10, ele usa a palavra grega philos, que expressa a ideia de afeto, cordialidade no trato e disposição para honrar o outro em lugar de si mesmo, tá? Então nós estamos vendo aqui, gente, já aí no primeiro subtópico do tópico 2, onde estamos falando sobre a virtude do salvo em relação ao próximo. Então, o que a gente entende aqui? Paulo começa, a gente viu isso aí, lá o capítulo 12, falando a respeito do cristão em si e do posicionamento logo da visão do cristão em relação à salvação, ao reino, a Deus, a viver com Deus. Então esse cristão precisa, em primeiro lugar, a não se conformar com o mundo, não se conformar com todo um sistema contrário à vontade e desejo de Deus para conosco, para com ele, logo com o cristão. Esse cristão precisa oferecer-se, entregar-se a Deus, reconhecer-se como um sacrifício vivo, isso que Paulo está dizendo. Santo, agradável a Deus, ele precisa se entregar a Deus, ele precisa sacrificar a Deus, ele precisa... E esse sacrifício requer o quê? Morrer para o mundo. O cristão vai morrer para o mundo a fim de nascer e viver pleno e totalmente para Deus. Essa é a visão de Paulo. Aí ele dá uma sequência interessante que ele começa a falar um pouco sobre essa questão ligada ao fato de como nós devemos lidar uns com os outros na casa de Deus, como um cristão deve agir em relação ao evangelho, ao cristianismo, à igreja. Então, para mostrar isso, para ilustrar isso, Paulo começa a falar sobre os dons. Tá? Deus distribui os dons a fim de que a comunidade cristã, a fim de que os crentes possam coexistir e viverem juntos, em harmonia, cada um com um dom específico dado pelo Espírito Santo. Não é algo que parte do cristão em si, o cristão parte do cristão buscar, o cristão precisa buscar esse dom, mas é o Espírito Santo que conforme a sua presciência, a sua sabedoria, a sua graça e a demanda na obra é quem vai lá. Não que o Espírito Santo precise ou dependa de alguma demanda. Quando eu uso o termo demanda, estou usando o termo humano, para nós seres humanos. Eu não sei o que vai acontecer na obra. Então, o dom, eu preciso buscar um dom de acordo com as coisas que estão acontecendo. Então, eu entendo demanda com a minha visão. Então, para ficar claro aqui. O Espírito Santo, não, demanda não, ele sabe todas as coisas, então ele já sabe antes de nós o que vai acontecer. Então, o processo é que agora ele começa a discorrer sobre o seguinte. Paulo agora quer falar sobre a nossa convivência. Perdão. Paulo quer falar sobre a nossa convivência com o próximo. A nossa convivência com os demais irmãos, logo com todos que estão ao nosso redor. Então, é isso que Paulo quer trabalhar e falar e trazermos aqui. Vamos continuar, então, explicando esse processo. Então, aqui sobre esse relacionamento, Paulo começa a falar sobre algo maravilhoso, que é o amor. Então, não dá para se entregar como sacrifício vivo se não houver amor nisso. Não dá para fazer uso dos dons se não houver amor. Se eu não uso os dons, se o Espírito Santo me dá o dom e eu não o exerço com amor, logo eu não exercerei de maneira legítima o dom. Isso que é interessante, porque quem ama vai sempre visar o bem-estar do próximo, o bem-estar daquele que está ao seu redor, aquele que está ao seu lado. Isso é interessante. E com isso, é claro, nós ganhamos também. E Paulo começa a falar sobre o amor. Essa é a questão interessante. É o amor que vai reger isso.
O amor é quem vai unir as pessoas. O amor é quem vai capacitar o cristão a ponto de ele fazer genuinamente, verdadeiramente a obra de Deus. E Paulo aqui, então, trabalha essa questão interessante, né? Ele conclui isso aqui admoestando a buscar o amor. Nesse texto, a gente já leu aqui, ele diz que o amor deve ser sem dissimulação ou hipocrisia, cordial e promotor de honra mútua. Ou seja, Paulo começa a dar-nos uma lição plena realmente do que é o amor e como ele deve ser exercido. Um amor na qual a gente não deva dissimular, um amor no qual a gente não deva ser hipócrita, dizer que tem e não tem, dizer que ama e não ama, dizer que pensa no próximo quando na verdade está pensando somente em si mesmo. Tá? Isso é interessante, não deve haver narcisismo, o egoísmo, o narcisismo no que tange amor, deve ser cordial, pensar primeiro no próximo, auxiliar o próximo, ajudar o próximo, estar sempre que possível, né, bem com as pessoas. Paulo chega a citar isso lá, aqui, no verso, no capítulo 12 também Paulo fala disso, sempre que possível a gente está bem com as pessoas e também promovendo a honra mútua, ou seja, sempre que também possível está honrando aqueles que estão ao nosso redor. Então esse é o ponto aqui. Entendendo que o amor é a maior de todas as virtudes. Professor, li, falei, expliquei, comentei, mas aí você que me ouve, o amor, foque 2.1, a maior de todas as virtudes. Qual é a maior de todas as virtudes que Paulo quer trabalhar aqui? O amor. Esse é o ponto interessante, tá? E vamos falar aqui sobre essa visão ainda dentro do amor. Nós vamos partir para o amor sincero. 2.2. Vamos lá? O apóstolo exorta os cristãos romanos a observar alguns preceitos sociais, principalmente a comunhão fraternal. Se nos relacionarmos corretamente com Deus, também nos relacionaremos corretamente com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Quem não ama o seu próximo não ama a Deus. Então, outra coisa que Paulo quer focar bastante aqui é a sinceridade, gente. A sinceridade plena, pura, no que diz respeito ao amor. Isso é interessante, tá? Isso que a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos lá. Então, o amor está aqui, ó. O amor sincero, que a gente acabou de ler aí. Então, há uma exortação da parte de Paulo para que aqueles que se dizem amar, amem, mas não esse amor hipócrita, fingido, um amor muito teórico, né? Há pessoas que amam só na teoria, né? Dizem amar, quando na verdade não exercem ou não praticam esse dito amor. Então, o que é interessante aqui? Então, Paulo está convidando, exortando, chamando, orientando esses irmãos a pôr em prática o exercício do amor, a viverem como comunidade, a viverem entre si o amor. E isso que a gente precisa entender aqui. O amor sincero nada mais é do que aquele amor onde nós o vemos, o percebemos. É um amor na qual a pessoa que diz amar fala, demonstra com palavras, mas esse é um amor perceptível. Então é um amor em que nós vemos nas pessoas e que, é claro, as mesmas veem em nós. Então, o amor sincero, é isso que Paulo está chamando os irmãos, convidando os irmãos, exortando os irmãos também a fazer isso, a se relacionar de maneira correta, como diz aqui a lição, tá? Essa é a visão. Então, como é que a gente vai realmente se entregar como sacrifício vivo? É quando a gente buscar a Deus, buscar, passar uma vida inteira buscando, mas não é só isso. Enquanto buscamos a Deus, buscamos fazer a sua vontade, nós também exerçamos o amor uns para com os outros, né? Uns para com os outros, perdão, melhor dizendo. Então, na comunidade, ao nosso redor, nós como igreja, amando-nos uns aos outros, aí sim, nós veremos o exercício verdadeiro, pleno do amor. Esse é o amor sincero, não é um amor na qual eu digo ter ou exercer, mas é um amor que é visível, que é notório, tá? Um amor no qual todos os que estão ao nosso redor sentem. Eu exerço para com as pessoas, logo também os meus irmãos exercem para comigo. Aí nós passamos para o subtópico 2.3, na qual nós iremos falar sobre o código de conduta do cristão no mundo. Olha que coisa interessante. Outra coisa que Paulo quer falar aqui, como o cristão deve se portar. Vamos ler a lição para comentarmos. Em seguida, Paulo alinha um código de conduta para o salvo. Esse modo de existir no mundo é fruto do amor e deve pautar a vida do cristão em seus relacionamentos. Por intermédio de ações baseadas no amor, o salvo
pode amontoar brasas de fogo sobre a cabeça de seus adversários, trazendo-lhes vergonha e, quem sabe, mudança de conduta. Então, outra coisa que é interessante aqui, que Paulo quer falar, é a maneira como nós devemos nos portar aqui no mundo. Embora nós sejamos, sim, cristãos, servos, salvos, né, conhecedores da palavra, mas nós precisamos nos portar também com amor, com diligência, a ponto de entendermos o quê? Entendermos que nós estamos aí rodeados por muitas pessoas, e essas pessoas estão procurando todos os dias, a cada dia, observar, ver, entender, conhecer o nosso procedimento em relação a Deus e a eles, ao próximo. Então, outra coisa que é interessante é a maneira como o cristão deve se portar, a maneira como o cristão deve viver. E Paulo traz também, dentro dessa carta, algumas questões relacionadas a isso. Tá? E é isso que a gente precisa compreender aqui, qual deve ser a maneira correta, qual deve ser a maneira clara. Então, a gente deve dar bom testemunho, uma das questões interessantes. Como é que o cristão se porta no mundo? Qual o código de conduta do cristão? Em primeiro lugar, testemunhar de Deus e dar testemunho de si também em relação a Deus e às demais pessoas. Isso que é interessante. E enquanto vive nessa terra, manifestar, fazer manifesto o amor, isso que é importante, como um fruto, mostrar realmente, tá, que a vida dessa pessoa é pautada pelo amor. Ok? Aí ainda diz aqui ainda a lição, né? Por intermédio dessas ações, enquanto nós demonstramos, né, o amor, e a gente percebe o quê? Que o salvo pode amontoar brasa de fogo sobre a cabeça do adversário, trazendo vergonha. Então, resumindo aqui, professor, nossa conduta, qual é o código de conduta? Amor, fé, e enquanto fazemos isso, as pessoas estão nos observando, e essa observação trará às pessoas certamente um posicionamento correto em relação a quem é o nosso Deus. Muitas das pessoas hoje que se convertem, não só pelo fato de ouvir uma pregação bem elaborada, bonita, toda pautada num vernáculo, uma exegese fora de série do pregador, não. Mas pelo testemunho, pessoas que estão ao nosso redor, por nos virem adorar a Deus de maneira correta, também o querem fazer, ok? Continuando então, vamos para o terceiro e último tópico desta lição, na qual nós aqui passaremos a falar sobre propósito divino na regulamentação dos dons. Então, o que a gente vai falar aqui, gente? O que a gente vai dizer aqui é o que Deus tensiona, a vontade de Deus, o desejo de Deus. Lembrando que começamos no primeiro tópico falando sobre o exercício legítimo dos dons, a gente viu no primeiro tópico como os dons são legitimamente exercidos, a maneira correta de exercer os dons, a gente viu aqui. Passamos então para o segundo tópico, onde nós vimos as virtudes do salvo, em seu relacionamento com o próximo, como o salvo deve proceder ao relacionar-se com as demais pessoas. Então, professor, esse é o seu foco, para que você não se perca aí com a lição. Você veio falando sobre o exercício correto, pleno, legítimo dos dons. Aí você passou no segundo tópico a falar como é que a gente deve agir em relação às demais pessoas. Como é que o cliente deve se relacionar com as demais pessoas. Quais são as virtudes desse salvo em relação às demais pessoas. Agora, nós passamos aí para o terceiro e último tópico, onde nós estamos falando sobre o propósito divino na regulamentação dos dons. O que Deus tensiona, deseja, pensa, por que Deus regulamenta essa forma de agir, por que Deus reparte, né, por nós, concede a nós os dons da maneira como Ele quis, por que dessa forma? Tá bom? Então, em primeiro lugar, Deus faz assim, pensando assim, agindo assim, o Espírito assim o faz, porque, primeiro, para promover maturidade e crescimento espiritual. Leiamos. O apóstolo Paulo exortou a igreja de Corinto pela vergonha de não possuírem o necessário conhecimento de Deus. A falta de conhecimento, além de ser perigoso para a vida espiritual, é um reflexo da imaturidade espiritual que paira sobre muitos cristãos. Então, por que os dons não são entregues da maneira como são? Para que esse conhecimento promova essa entrega a maturidade e o crescimento. Então, isso que é interessante. Então, os dons não são entregues a fim de que a gente se torne cada dia mais maduro. Os dons nos auxiliam quanto ao nosso crescimento espiritual. É gradual.
E todo esse processo, toda essa graduação que vai acontecendo, ou seja, a pessoa aceita Cristo, não tem uma experiência, ou ainda tenha, seja muito parca, mas na caminhada na fé a pessoa vai crescendo, se desenvolvendo, aprendendo, e os dons entram com isso. Ou seja, os dons, quer sejam ministeriais, de serviços espirituais, auxiliam o crescimento e a maturidade. Não somos mais hoje, e não temos mais o pensamento hoje que tínhamos no passado. Paulo disse, quando eu era menino, agia, discorria como menino. Logo vinha a ser grande, deixei as coisas de menino. Então os dons nos auxiliam quanto à maturidade. E segundo, o crescimento. A gente cresce espiritualmente. Isso que é interessante. Não se torna só maduro no sentido de conhecer, entender, passar a perceber melhor as coisas. Não melhora só a nossa percepção, mas a gente também, nosso caráter é moldado, é modelado, nós passamos a crescer espiritualmente quando entendemos realmente o desejo de Deus. E é isso aí, professor, que você precisa trabalhar e mostrar aos seus alunos. Inclusive, use exemplos. Você pode, de repente, conhecendo cristãos já, você está na sua igreja, não sei quanto tempo você está na sua igreja aí, é claro, você é quem sabe, mas você pode dizer, ó, fulano, temos aqui, por exemplo, fulano chegou aqui assim, sabe? De repente você conhece uma história de alguém, ou talvez a sua própria história. Eu cheguei aqui assim, sem conhecer, agia assim, fazia isso, discutia, brigava, não vigiava. Hoje, graças a Deus, ou seja, então você vai dizer isso aí. Os dons, logo também o amor, logo também a entrega, tudo isso te fez crescer. Você e outros aí ao seu redor cresceram, se tornaram hoje esses cristãos abençoados, ao qual vocês são aí. Então, utilize isso para a pessoa como questão prática, para te auxiliar aí. Então, os dons, inicialmente, todo esse processo, né, ou seja, o propósito de Deus, Deus nos quer fazer nos tornar maduros e logo também nos fazer crescer espiritualmente. Passemos para o segundo subtópico aí, 3.2, que nos diz, vamos lá, promover a unidade e a edificação da igreja. Outra coisa que Deus tensiona aí, vamos ler. Os dons apresentados por Paulo em Romanos 12, dos 4 ao 8, são concedidos aos santos, a fim de serem executados na igreja serviços específicos, visando com isso, é claro, a unidade. Os dons são tão necessários hoje quanto eram nos dias da igreja primitiva, pois é por meio deles que o corpo de Cristo exerce sua autoridade e executa em unidade o necessário serviço a Deus na terra. Então, outra coisa que é importantíssima, gente, para quê? Vimos que a gente aí recebe a chamada maturidade, nós somos maduros, logo crescemos espiritualmente com essa maneira gloriosa, santa e perfeita de Deus distribuir os dons, tá? Essa regulamentação desses dons espirituais e materiais, logo também de serviço, ou espirituais e de serviço, tá? Isso que é interessante. Os dons materiais aí, perdão, saiu. Continuando aqui, então nós vamos ver o quê? Outra coisa que os dons também nos ajudam aí, tá? Ministério, serviço e espirituais. E o quê? A promover a unidade e edificação da igreja. Então, nós fazemos com que, ou o Espírito Santo faz através de nós, com que a igreja torne-se uma só, a unidade. Eu exerço um dom, e fulano exerce outro, ciclano também outro. Então, esse dom que fulano exerce auxilia a mim, como também a ele, como também a outrem. O dom que o outro lá exerce ajuda um que ajuda a mim. Então, a unidade, a gente consegue, graças a Deus, ao bom Deus, caminhar junto, graças a essa perfeição quanto a essa distribuição, essa regulamentação dos dons. Então, a gente se une mais, como igreja, através do uso correto e legítimo dos dons, e a gente também passa a ser edificado. A igreja cresce, há uma edificação, a gente cresce junto. A gente se une. Então, isso aqui, professor, que você precisa trabalhar. Acho que de tudo que eu falar aqui vai ser mais exato. Ou seja, nós nos unimos mais, 3.2, promover a unidade e a edificação da igreja. Nós nos unimos mais e juntos crescemos no reino de Deus. Crescer aqui fala no sentido de caminharmos para mais perto da vontade de Deus, logo, é claro, ter um encontro real e pleno com Ele, estar com Ele para sempre. Então, esse é o ponto aqui. É aqui que a igreja cresce. Então, os dons são necessários, tanto era. E ele diz o seguinte, a necessidade que os dons tinham no passado são as mesmas hoje. Tá? Isso que é maravilhoso. Então, a gente vê aqui, o 4 a 8, você percebe do Romanos 12, fala essa questão desses dons aí. E, caso você tenha tempo, professor, volte lá, abra sua Bíblia, logo leia do 4 ao 8 e traga essa explicação dessa promoção, logo, essa unidade que os dons nos trazem, enquanto e como nós crescemos e somos edificados quanto igreja. Por fim, nós temos o terceiro e último tópico, perdão mais uma vez,
Estou um pouco gripado. Vamos lá, mas como eu não edito meus vídeos, eu não vou parar, fazer um corte aqui não. Vamos continuar. Revelar Cristo ao mundo. Outro ponto interessantíssimo que a gente vai ver, finalizando já quase o nosso vídeo. A função ou propósito dos dons espirituais é capacitar a igreja para cumprir a missão de evangelizar o mundo e manifestar o poder de Deus. A manifestação dos dons pelo Espírito Santo não apenas promove a unidade e edificação do corpo de Cristo, mas também capacita a igreja a anunciar a salvação, que somente pode ser alcançada por meio da justiça de Deus em Cristo. Outra coisa maravilhosa, bênção de Deus, os dons também, essa maneira perfeita de Deus de regulamentar, logo distribuir, conceder os dons, também serve a fonte de quê? De capacitar a igreja. Em que sentido? Para conviver junta entre si, a união da igreja, não só a união, como também para que junta tenham um mesmo ideal. E qual é o ideal da igreja? Manifestar, revelar Cristo ao mundo. Isso é maravilhoso. Então, os dons dos espirituais são dados para nos capacitar a ponto de cumprir essa missão. Testemunhar de Cristo. Isso que é maravilhoso. Mostrar ao mundo que o que está sendo feito, aparentemente por nós, para quem falando, dependendo da visão de quem o vê, né, Deus me usa com o dom a fim de curar uma pessoa. Uma maravilha. A pessoa nasce sem braço, eu estou orando ali e de repente aparece um braço. Então a visão disso aí é o quê? Não para que eu granjeie mais agendas, não para que eu me torne lá o homem sensacional, não para que o meu telefone não pare mais de tocar, não para que eu vá viajar mundo afora, nos melhores hotéis, as ofertas mais elevadas, não para que meu nome vá para todos os cartazes e outdoors, não para que eu seja um camarada influente, né? Não para que meu canal aqui passe de 1.000 e pouco, como está aqui, para 4, 5, 20 milhões de pessoas. Não é isso. Os dons são para que Cristo seja revelado ao mundo. E eu vou estar servindo como testemunho do que ele falou. Ele disse, eu vos dou poder. Então os dons mostram realmente a capacitação, o poder de Deus manifesto, a obra de Cristo realizada em nossas vidas e como nós, por intermédio dessa obra, podemos também realizar outras obras, realizarmos outras obras, todas elas tensionando uma só coisa, Cristo sendo glorificado no mundo, pessoas se entregando a Jesus como único e suficiente Salvador. Então a gente fecha aqui dizendo isso, professor. Olha que coisa maravilhosa que você pode fechar aí com chave de ouro a sua lição, falando aos seus alunos tá? A importância. O que a gente vê hoje são pessoas usando os dons ao contrário. Pessoas usando o dom para poder fazer lives de revelação, e essas lives só dão um certo segundo esses reveladores, se a pessoa continuar curtindo, compartilhando, chave Pix, PicPay, né? Pessoas pagando aí, eu não sei por quê, pagando para receber ditas revelações, não sei o quê, e cada uma coisa pior que a outra acontecendo. Cultos na qual as igrejas as pessoas vão lá só em busca da dita revelação, ou seja, do dom espiritual. Os dons estão, para alguns, excedendo o dono dos dons, que é o Espírito Santo. Estão buscando mais o dom do que a Cristo. Não estão se deixando usar pelo Espírito Santo, serem guiados pelo Espírito Santo até Cristo, mas estão tentando usar o Espírito Santo, manipular o Espírito Santo. Meu Deus, terrível isso. Mas você, professor, está aí como atalaia do Senhor para dizer que não é assim, não é por aí. E que nós recebemos de Deus os dons a fim de que Cristo venha a ser no mundo, por intermédio de nossas vidas, glorificado. Tá? E fecho essa lição dizendo isso. Fica aí para nós a conclusão dessa lição. Leamos aí, por conseguinte, a conclusão. Vamos lá? A entrega total aos caminhos do Senhor e a prática das virtudes cristãs é que concederão o poder para a não conformação com este mundo vil e a graça para vencê-lo. É também pelo testemunho de fidelidade ao Senhor e empenho dos seus filhos que as pessoas de todo o mundo serão conquistadas para Cristo. Meu Deus, está aí, meu Pai, que maravilha, glória a Deus. Nós estamos aí fechando mais uma lição abençoada, né? Quero agradecer a vocês. Amém. Em nome de Jesus, estamos aí para glorificar, para exaltar, para enaltecer, para bendizer o excelso e glorioso nome do Senhor, tá? Desejando contactar-nos, está aí, sempre deixo aqui, para quem quiser, está aí ó, o meu contato, ok? Eu sempre coloco aqui na tela,
27, porque fala do estado do Espírito Santo. Serra é a minha cidade. Felrosa é o meu bairro. Serra é a minha cidade. E fala do estado do Espírito Santo. 27, 99930 8767. A todos quanto desejarem. Só quem quiser, claro, você fica aí à vontade, caso queira ter-nos em sua igreja. Tá? Digo ter-nos porque sempre que me deixam fazê-lo, né? Levo comigo minha esposa e meu filho, que são aí, glória a Deus, a base também desse ministério que Deus me tem dado. Porque amo minha esposa, amo meu filho e por ambos também sou amado. Então, se você quiser ter aí a nossa presença, okay? Desejando conhecê-los, CAPEDS, aulas de EBD, como eu tenho feito aqui, seminários teológicos, encontros de casais, palestras para homens, palestra aí para jovens e adolescentes. Fiquem à vontade para nos chamar. Palestra para as mulheres também, minha esposa é quem palestra para as mulheres, ok? Então sinta-se à vontade aí. Caso queira nos convidar, será uma honra, ok? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor.